falar uma coisa. Outro dia me falaram, olha, a Secretaria da Saúde de São Paulo, 90% dos funcionários são do PT. Falei, mentira, 98%. E alguns diretores de OS também. É claro. Né? Então, nós vamos ter que discutir o partido com mais consistência para saber por quê. Né? Nós vamos ter que discutir muitas coisas para saber por que chegou a isso. Mas essa é uma realidade. Aí me perguntaram, bom, mas tem OS ligadas à religião católica, e eu sou um católico praticante, que são do PT. Bom, qual a novidade? Né? Agora, se eu for lidar com isso, eu não saio do lugar. A Secretaria da Saúde tem a cara do governador eleito de São Paulo. Ponto. Agora, eu não vou ficar discutindo ideologia com 98% dos funcionários. A minha cara e a cara da Secretaria é a cara do governo do Estado de São Paulo. E é assim que ela funciona. Então, eu não posso decidir a ideologia do trabalho. Bom, o Grajaú é uma encrenca, tem mentiras e verdades. Um dos nossos deputados, ele foi lá travestido de paciente, inclusive fotografou e filmou. E veio e fez uma denúncia na secretaria. Aí veio uma líder comunitária de Parelheiros e veio uma funcionária do Grajaú. Com a maior tranquilidade, eu chamei a líder comunitária, chamei o deputado Fernando Capês, chamei a funcionária, a diretora médica do Grajaú, chamei o responsável pela gestão, que é o Dr. Gonçalo Vecini, e pus todo mundo conversando. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque o superintendente da OS, que é o Sírio-Libanês, admitiu as suas culpas e prometeu resolver os problemas. Não dá para dizer que o Sírio-Libanês tem uma gestão incompetente, né? Mas que tem problemas no Grajaú, tem. Nós pusemos todo mundo conversando e dali vão sair soluções. O que foi muito bacana é que o gestor, quem conhece o Gonçalo Vecina, é um gestor público de primeiríssima linha, né? Ele admitiu os problemas e prometeu resolver, inclusive, o contato com a comunidade. Isso eu aprendi. Eu fui, na minha primeira visita, eu fui para São Mateus. Então, o que eu faço? Eu não sei se eu vou ser bom secretário ou não. Agora, bom médico, eu posso garantir que eu sou. Então, eu chego no hospital com uma equipe, enfermeiro, gestor, arquiteto, e nós chegamos e conversamos com o hospital, com os diretores, com todo mundo. Dali eu vou passar visita. Eu passo visita na UTI e no pronto-socorro. De bater o olho, depois de tantos anos, você sabe o que funciona e o que não funciona. E depois eu falo com a comunidade. Fui falar com o pessoal de São Mateus, tinham pelo menos umas 50 pessoas de São Mateus da comunidade. E me entregaram um abaixo assinado de 18 mil assinaturas. Uma senhora fala, deixa eu te contar o que aconteceu. Não, isso foi errado. Quando decidiu-se que no campo de futebol ia ser um hospital, nós acampamos aqui para controlar todo o material que era comprado. E desde aquele dia, esta comunidade não deixou o hospital, o que é muito bom. O hospital é da comunidade, então tem que conversar. Diretor bom é o diretor que consegue interagir com a comunidade, seja ele do OS, administração direta ou não. Nós fomos para o Penteado no domingo, e o diretor, o Dr. Yup, que é um indivíduo extremamente competente, só de andar pelo hospital, você sabia que ele conhecia aquilo lá dentro. Ele não precisou de Cicerone, né? E um hospital super organizado. Então, de ver o indivíduo, como ele se porta, e conversar com a comunidade, você melhora a equipe do hospital. Salutar, tem que conversar, tem que ouvir. Agora, tem uma coisa que eu quero deixar muito claro. Tem um que manda, esse um sou eu. Tem que ficar muito claro. Né? As pessoas não se responsabilizam. Eu me responsabilizo, quem manda sou eu. Eu ouço todo mundo, diretor, gestor, comunidade, mas quem manda sou eu. Tem uma decisão, tem um lado, tem uma linha muito clara. Né? Eu não divido a responsabilidade da decisão. A decisão é minha. Precisou trocar diretor? Você viu o que aconteceu. Eu saí de lá com o diretor já mudado. Às vezes não dá para mudar na hora. Como eu mudei o diretor do Mandaqui. E vamos...
Claro, e vou mudar tantos quanto aqueles que eu entender que são indivíduos que não estão funcionando. Você viu o que aconteceu em Pedreiras. Em Pedreiras eu sou surpreendido com uma senhora sendo atendida no chão. Tá? Um soro, uma senhora de 82 anos no chão. Bom, se de câncer nós fomos apurar, olha o que acontece. Vem uma senhora que tem que fazer uma lavagem intestinal. O pessoal deixa numa sala para que ela tenha privacidade. Fazem a lavagem, em vez de colocar na mala, colocaram numa cadeira. Ela começou a ter cólicas, a família pediu para que ela fosse atendida no chão para não cair. Puseram no chão, fotografia, fio da Atena. Da VIP, assim que vocês atendem as mulheres desse estado. Bom, nós fomos lá, eu demiti todo mundo na hora. Que faziam parte da série, do mal, essa CLT, eu demiti todo mundo. Agora o problema é muito maior. Aqueles funcionários que foram demitidos, que não podiam continuar, eles foram vítimas. Eles não foram treinados, não foram capacitados para aquilo que eles estavam fazendo. Então, o que sobrou para toda a direção, vocês não têm ideia. Então, isso precisa ficar muito claro. Ouve-se todo mundo, mas tem que ter e tem essa liderança. Eu ouço a comunidade, acho importantíssimo, eu ouço os diretores, fizemos já várias reuniões com a administração direta, várias reuniões com as autarquias, com as OS, mas a linha de decisão é minha. E isto eu não abro mão. Eu não divido gestão. Tá? Porque senão, isto vai ser uma bagunça. Então é assim que funciona. Eu não sei do Hospital e Maternidade de Interlagos, eu vou ter que me informar para devolver esta pergunta, porque eu não sei. É da administração direta. É um orgulho da nossa região. É isso que eu quis dizer. Isso eu preciso avaliar porque eu não sei. Deixa eu falar mais uma coisa. É bom, eles gostam. É bom. Deixa eu falar mais uma coisa com toda a honestidade e franqueza. Quando eu escolho o diretor, eu substituo, eu não faço isso por partido. Eu faço por competência. Não faço por sexo, não faço por ideologia. Para mim tem que ser competência, se não for eu troco. É assim que funciona. Eu fiquei devendo. O Estado de São Paulo tem uma dívida com o governo federal do hora certa. Nós fizemos, não fui eu que fiz, mas foi feito um termo de ajuste e não foi cumprido, e nós estamos cumprindo. Nós temos outro problema seríssimo, que foi um grande problema, que agora é enorme, que é o SAMU. O Estado de São Paulo não percebeu que não poderia ficar fora do SAMU e ficou. E o GRAU, que é dos bombeiros do resgate, é anterior ao SAMU. Mas olha a encrenca que eu tenho na mão. O SAMU, ele deve ser financiado 50% pelo governo federal, 25% pelo Estado e 25% pelo município. O governo federal não atualiza a tabela há 10 anos. O município não aguenta e o Estado não põe o dinheiro. Então, aonde o Estado põe o dinheiro? No GRAU, que é o resgate dos bombeiros. Nós pomos mais de 30% do que seria os 25%. E nós vamos levar fama, pode ter certeza. Bandeira política do PT vai ser o SAMU versus o GRAU. Conversei com o governador, porque ninguém vai acabar o SAMU, que não tem nada a ver conosco, e muito menos com o GRAU. Nós vamos ter que harmonizar isso em algum momento. Não sei se dá tempo de agora para o final do ano. Besteira nossa. Nós vamos ter que dar uma solução. Não tem cabimento ter dois números, 192 e 193. O que você tem que fazer? Tem que ter inteligência. Né? A hora que liga para um número só, ou sai o bombeiro, ou sai quem tiver que sair, decorrente da demanda. Uma coisa importante que eu não falei, nós criamos agora a medicina à distância, a telemedicina, a teleeletro e a tele-UTI. Começou pela Baixada Santista. Então, a CROSS, Sistema de Regulação, já montou 32 postos na Baixada Santista. O médico da Baixada, antes de transferir o doente, ele discute o caso com o médico do CROSS, que se não tiver competência para decidir, discute com o médico ou do Hospital das Clínicas, ou do Hospital São Paulo, ou com a Santa Casa. Nós vamos acabar com esse famigerado transporte sanitário. Isto é uma excrescência, isso é uma indecência, isso avilta a qualidade humana. Você pega um paciente em Peruíbe, que ele precisa fazer uma consulta de clínica, e põe junto dele um paciente que vem para uma sessão de hemodiálise. Ele sai às 5 da manhã, e o que vem para uma consulta tem que acabar, esperar a hemodiálise.
ele volta às 2 da manhã para retornar às 5. Então, a telemedicina, o que ela está fazendo é o projeto piloto que nós vamos expandir para o estado inteiro. Antes de transferir, você vai discutir o caso. E quando transferir, vai transferir da forma certa. Se é um caso grave, o caso que eu discuti com o prefeito de Bertioga, com os médicos de Bertioga, lá na C, era um jovem com insuficiência respiratória aguda. Então, tinha que vir de ambulância. Com isso, você vai racionalizar o transporte desses pacientes. A ambulância e essas vans não é para fazer esse tipo de coisa, é para agilizar com eficiência o transporte das pessoas. A outra pergunta, a decisão dos policiais não atenderem não foi da Secretaria da Saúde, foi da Secretaria da Segurança, e eu não tenho como responder essa pergunta. Médicos, nós temos um grande problema que é a contratação dos médicos. A respeito dessa lei nova que privilegia, dá bônus, vai demorar. Então nós vamos ter atitudes heterodoxas. A primeira, nós vamos licitar as figuras jurídicas. Estão chamando isso de privatização, deem o nome que quiser. O que eu não posso é ter o hospital de Taipas com pronto-socorro sem médico. E não tem médico. Aonde vocês forem, na periferia, nós não temos médico. Então, primeiro, nós vamos licitar pessoas jurídicas e, segundo, nós vamos contratar residentes a partir do 2º ano para dar plantão em outro hospital que ele faça residência. Isso é permitido pela lei. Então, o R2 de Taipas pode dar plantão no Ipiranga. O R2 de São Mateus pode dar plantão em Goianazes. Nós precisamos resolver a falta de médicos que nós temos, principalmente na área da Grande São Paulo. Sabe, o Bembinha nós primeiro precisamos inaugurar, né? Essa reforma vai... coisa complicada. Eu quero falar uma coisa, Milton, que é muito interessante. Eu entendo muito as consultorias jurídicas do Estado, mas são difíceis. Olha, o governador me chamou, falou: Davi, Pedro acho que estava junto, como você demora 1 ano e 2 meses para comprar o hospital de Osasco, que vai ser um grande centro oncológico? Para o governador, eu responsabilizo por 4 que eu estou aqui, mas eu fui ver. O processo foi e voltou à consultoria jurídica 62 vezes. Sabe por quê? Gregório, o preço avaliado pelo Estado foi de 25 milhões e o vendedor queria 20. Eu falei: eu vou pagar menos. Não pode, você tem que prover o recurso caso mude. Isso é legislação. Eu fechei por 15. Então foi bom, demorou 12 meses, mas eu paguei muito menos. Mas é assim. Então, essa coisa de médicos, eu dependo do parecer da consultoria jurídica, que agora está discutindo conosco economicidade. Mas que economicidade? Não tem médico, as pessoas estão no pronto-socorro. Diminuiu o número de atendimentos de partos, porque não tem gente para fazer a entrada. Então, nós estamos discutindo isso.